Vamos iniciar o culto de adoração neste dia, fazendo a leitura do Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não, a minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Que nós, refletindo sobre esse versículo, que nos dá uma outra dimensão daquilo que nós devemos guardar no nosso coração, sobre quem é esse Deus e que Ele está presente em nossa vida, que nós devemos olhar para Ele para seguir adiante, diante de tantas dificuldades que este mundo moderno está colocando diante da gente. São muitas informações, muitos questionamentos e nós muitas vezes não temos respostas para várias dessas questões. Então, que a presença de Deus, a força de Deus esteja com cada um de nós. Vamos orar então pedindo a presença e a sabedoria de Deus nas nossas vidas e que Ele, neste culto, nesta manhã, se faça presente no lar de cada um e que cada um de nós possa receber esta porção da palavra de Deus, abraçar esse Deus maravilhoso, guardar as palavras dele no nosso coração e assim temos energia para seguir adiante, proclamando a palavra e o amor de Deus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou fazer a leitura do Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de vida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante de todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o Senhor também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo o que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque ele vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a verdade. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Amém. Amém. Santo eterno Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que nos dás. Amém, Senhor. Ó Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, Senhor, estarmos reunidos para este culto. Ó Deus amado, eu te agradeço, Senhor, pela nossa igreja, pela vida de cada família. Amém. Eu te agradeço, ó Pai amado, pela vida do reverendo Oswaldo e a sua família. Senhor. Abençoe a ele e todos da nossa igreja, todas as famílias. Ó Deus, se conosco no decorrer deste culto, nos guardando, nos abençoando. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Dura mais forte,
Senhor, Senhor, no Egito escravo fui, houve o faraó. De bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, Senhor. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim Jesus Senhor. Faraó se endureceu, sim, Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir.
Desembanhou-se e assim nos libertou. Desembanhou-se espada e assim nos libertou. Me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Agora então estou sentindo, Senhor. Sim, agora então estou firme para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, a ti, Senhor. Glória, aleluia, a ti, Senhor. Glória, aleluia, a ti, Senhor. Amém. Amém. Olá, querido irmão. Olá, querida irmã. Mais uma vez, nos encontramos para meditar na palavra de Deus, nessa hora de culto, de adoração, de intercessão, de louvor, nessa hora que consagramos um tempo especial para dedicar o nosso amor e a nossa confiança ao Senhor e também para colocar as nossas vidas em suas mãos, renovando os nossos votos de compromisso, de fidelidade ao Senhor. E hoje nós vamos meditar no texto de Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42, que eu passo a ler para vocês nesse instante. Assim diz a palavra: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor nos oriente nessa hora de meditação na palavra. Jesus, depois de uma caminhada em direção à cidade de Betânia, encontrou aconchego, carinho, afeto, amizade, acolhimento e provimento na casa de Marta e Maria. E isto aconteceu depois dele ter sido rejeitado numa aldeia samaritana. Veja o que diz o verso 53 do capítulo 9, pouquinho antes do texto que nós lemos inicialmente. Diz assim o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então Jesus está caminhando e ensinando aos seus discípulos as prioridades do reino e os verdadeiros valores da vida segundo o propósito divino.
E é nesse contexto que Jesus explica que a sua missão é salvar as almas perdidas. Por quê? Alguns discípulos ficaram muito chateados pelo fato de Jesus ter sido rejeitado. Aquela aldeia não acolheu Jesus, não recebeu Jesus. Então Jesus instrui os seus discípulos dizendo o seguinte, Lucas capítulo 9, verso 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Foram em direção, então, de Betânia. Pense nisso. Pense nisso especialmente porque muitas vezes nós queremos condenar as pessoas. Por muitas razões, inclusive pelas religiosas. Esses dias, um pastor de uma igreja de Alagoinha, lá em Belo Horizonte, disse que, por exemplo, os homossexuais não podem frequentar a igreja dele. Veja, ele está dizendo que aquele ambiente não é para homossexuais. Ali eles não podem ser acolhidos, não podem ser amados, não podem ser tratados. Fica a impressão, muitas vezes, que a igreja, então, decidiu se opor a Jesus. Porque Jesus, não sendo acolhido por aquela aldeia de samaritanos, repreendeu a atitude vingativa dos seus discípulos. E deixou claro, ele veio para salvar. Ele veio para salvar o perdido. Então a igreja de Jesus, a igreja que é corpo de Jesus Cristo, a igreja que é a extensão de Jesus Cristo, a igreja que tem que fazer a obra de Jesus Cristo no mundo, não pode condenar. Nós não estamos aqui para condenar. Nós não estamos aqui para condescender com o pecado, para legitimar o pecado, para patrocinar o pecado. Não é nada disso. Mas a igreja não está aqui para condenar o pecador. Pense nisso. E continua a nossa reflexão, porque as almas encontram nele, Jesus, a salvação, mesmo que as condições materiais não sejam as mais favoráveis. Lá no verso 58 do capítulo 9, Jesus diz assim: Então Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De modo que Jesus está deixando claro que a nossa preocupação aqui nesse mundo não pode ser pautada pelos valores materiais. Lembre-se do que nós dissemos há pouco. Jesus está ensinando os seus discípulos as prioridades do reino e os verdadeiros valores da vida segundo o propósito divino. É claro que nós temos de trabalhar. É claro que é bom que a gente encontre condições mais confortáveis de vida. E é bom que a gente prospere financeiramente e tenha recursos disponíveis, inclusive para ajudar aqueles que estão necessitados. Mas é claro que Jesus deixa muito transparente aos nossos olhos esta verdade do reino. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque essa não é a prioridade do reino. Esse não é o valor da vida segundo o propósito de Deus. Então, as almas encontram em Jesus a salvação, mesmo quando as condições materiais não são as mais favoráveis. E há tantas coisas importantes na vida, mas a vida encontra a sua libertação
quando compreendemos que o mais importante é nos unirmos a Jesus. Lá no verso 60 do capítulo 9, Jesus diz a um jovem que quer segui-lo: deixe os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O mais importante é o reino de Deus. O mais importante é o Evangelho. O mais importante é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O mais importante é o poder do Espírito Santo agindo em nós. E há tantas coisas para nós prestarmos atenção e nos dedicarmos, mas a vida encontra a sua plenitude quando olhamos fixamente em Jesus, nem para o lado direito, nem para o esquerdo, nem para trás. É olhando para Jesus que seguimos no sentido certo da existência, como Jesus nos ensina aí no verso 62 do capítulo 9 de Lucas. Vejam que Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É olhar para frente. E quando nós olhamos para frente, nós olhamos para o nosso mestre, para o nosso guia, para aquele que está nos conduzindo os passos, o Senhor Jesus Cristo, a exemplo daquilo que nos ensina Hebreus capítulo 12. Olhando fixamente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Agora prestem bem atenção nisso. Rejeitar Jesus, seus ensinamentos, seu caminho, a sua palavra, atenção, é rejeitar Deus. E rejeitando Deus é rejeitar a vida abundante. E rejeitando Deus é rejeitar a paz que vence o mundo. E rejeitando Deus é rejeitar o amor que dá sentido à existência. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, vejam o que está escrito no verso 16. Palavra do Senhor Jesus: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, que é o Pai Celeste. Rejeitar Jesus é perder. É perder tudo o que há de melhor. Mas se apegar a Jesus também é se apegar a tudo o que há de melhor. Então Jesus ensina aquilo que é mais importante. E há aqui nesses textos um episódio em que os missionários enviados por Jesus ao campo ficam maravilhados com o poder espiritual que receberam do próprio Jesus. Lá no capítulo 10, 17, diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nossa, que maravilha, né? Que coisa esplendorosa. Mas Jesus os corrige. Preste atenção nisso. Lá no verso 20 do capítulo 10. Não obstante, diz o Senhor Jesus, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Oh, maravilha! Aleluia! Louvado seja o Senhor! O mais importante é isso, a prioridade é isso. É essa conquista de Jesus em nosso favor. É esse o sentido da palavra salvação. Nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos vivificados juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que estávamos habitando o império das trevas, fomos transportados para o reino do seu amor. Aleluia!
Jesus ensina isso. Que mais importante do que o poder é a graça de Deus. O que isso significa? Isso significa que não é o que os homens são capazes de fazer que é importante. Ao contrário, o importante, o efetivo, o definitivo, o fundamental, o eterno, é aquilo que Deus faz e realiza em favor da humanidade, aquilo que Deus faz e realiza em favor da sua família, aquilo que Deus faz e realiza em favor da sua vida. E Deus está fazendo a sua maior obra e a mais transformadora e milagrosa em seu Filho, Cristo Jesus. Veja o que está escrito aqui no capítulo 10, versos 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Em Jesus Cristo se está construindo, se está desenhando, se está escrevendo a obra mais transformadora e milagrosa de Deus, maior até mesmo do que a própria criação. É o evento mais impressionante, mais magnífico, mais glorioso, Jesus Cristo. E Deus está fazendo essa obra. E Deus está transformando. E Deus está salvando. E é Jesus quem nos ensina que nós devemos, então, olhar para Ele. Nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos para trás. Olhar para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos que nós devemos amar a Deus. E amar ao nosso próximo. Para agradar a Deus. E no seu ensino, por meio dessa parábola, que está aqui no meio desses textos, a parábola do bom samaritano, nós concluímos que ele, Jesus, é o próprio samaritano, é o primeiro samaritano que, andando em nossos caminhos, nos encontrou abatidos, esfarrapados, feridos, impotentes, caídos, e ele se compadeceu de nós. Ele nos socorreu, Ele nos sarou as feridas, Ele pagou o preço da morada. Ele nos alimentou, Ele nos provisionou com o Espírito Santo e os seus dons. É por isso que nós compreendemos a sua palavra quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo, Jesus é tudo, o Senhor é tudo. E finalmente, amadas e amados, Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E o Evangelho diz, lá em João, que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, verso 5. E ali Jesus foi acolhido. E me parece que aqui, nesse texto, ocorre desses episódios simbólicos, cheios de significados. E parece que essas mulheres representam os servos de Deus. E há ainda um último ensino que eu quero partilhar com você, um ensinamento muito precioso para nós nessa reflexão de hoje. Apesar de ambas receberem bem Jesus, cada uma age do seu próprio modo. Marta é agitada, não para, impõe sobre si mesma a exigência de fazer, realizar, fazer, realizar, fazer, realizar. Talvez para cuidar bem de Jesus, para proporcionar-lhe conforto. Já Maria é mais calma, até tranquila demais, inclusive, e prefere gastar o seu tempo dialogando com o Mestre Jesus aos pés do Senhor. E eu acho que Maria é a representação da religião, do ativismo da religião para chamar a atenção de Deus,
do ativismo da religião para conquistar algum crédito com o Criador. Aquela ideia meritória que fica sempre nos tentando, nos provocando para nos desviarmos da graça de Cristo. E eu acho que Maria é um símbolo do Evangelho, daquela que se deleita naquele que lhe escreve seu nome no livro da vida gratuitamente. Sim, Maria está ali aos pés da única pessoa que pode escrever seu nome no livro da vida. Maria é aquela que se regozija neste que é bom e que cuida de fracos seres humanos, que se compadece dos abatidos, dos caídos, dos arruinados. Maria é aquela que se apega no Filho do Homem que veio salvar as almas. Marta é a tentativa do ser humano de por si mesmo conquistar o favor de Deus, mas Maria é a consciência do ser humano que se rende totalmente à graça de Jesus Cristo, compreendendo que só por Ele, só nele e para Ele pode haver vida. É por isso que Marta se cansa, Marta se esgota, Marta se irrita. A religião é assim, ela cansa, ela esgota, ela irrita. Já Maria, que é o símbolo do Evangelho, Maria se renova, Maria se fortalece, Maria se alegra. E Jesus, com o seu Evangelho, veio ao mundo para destruir a religiosidade humana, estabelecendo o seu reino e decretando uma coisa importante: o relacionamento com Deus. Jesus não veio criar uma nova religião. Jesus não veio trazer novas regras. Jesus não veio impor novos rituais, determinar movimentos litúrgicos. Nada disso foi preocupação de Jesus. Jesus veio ao mundo para dizer: olha, Deus ama você. E você pode acolhê-lo. Você pode abrigá-lo no seu coração, na sua mente, na sua vida interior. Assim como Marta, Lázaro e Maria especialmente acolheram Jesus, você pode fazer isso. E a casa que acolhe Jesus é a casa que ouve. Hoje, houve salvação nesta casa. Relacionamento com Deus. É por isso que Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí então as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Então a nossa vida não será jamais menos do que a vida abundante. Não será outra coisa senão a própria vida abundante. Faça como Maria. Acolha Jesus e lance-se aos seus pés. E se apegue a Ele. Mais do que tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente de Quitaú. Amém e amém. Deus é
irmãos e irmãs da IP da Quitaúna, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou muito feliz em estar participando convosco neste dia, deste culto ainda realizado no chamado live. Mas brevemente eu creio que todos nós poderemos estar juntos, congregando, participando e matando a saudade depois desse longo tempo ausente, né, devido ao isolamento, que na realidade deixa a gente meio nervoso, deixa a gente um pouco irritado, ficar preso dentro de casa assim, né? Mas é bom, porque estamos nos protegendo a nossa saúde do ataque desse maldito coronavírus que tem matado muita gente, né? E anda aí querendo matar mais gente, principalmente pessoa idosa, que faz parte do grupo de risco. Eu gostaria de ler para os irmãos e as irmãs um texto maravilhoso que nós encontramos na Palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 45, verso 8, que diz assim: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Eu gostaria de brevemente deixar convosco e dar o meu testemunho, né, da minha fé naquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. Nasci num lar evangélico e, pela graça de Deus, né, eu permaneço na fé desde a minha tenra idade, batizado na infância, ainda bebezinho, na IPI de Tupã, estado de São Paulo, depois mudamos para o Paraná, trabalhando na lavoura, na roça, fiz a minha profissão de fé na cidade, na IPI de Nova Esperança, em 1965, e em 66, 67 já comecei a estudar para o Ministério da Palavra e Sacramento, né? E então estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus desde, eu digo, a minha tenra idade. E mais a partir de 1974, com a minha ordenação, eu passei a servir a Deus como ministro da palavra, como pastor de almas. Hoje eu estou jubilado, né? É um direito que nos assiste, que nos dá a Constituição da IPI do Brasil. Louva a Deus, porque eu, olhando para trás hoje, eu vejo que no Senhor o trabalho que eu realizei não foi em vão. Muitas vitórias Deus me concedeu, é claro, Deus concedeu a vitória porque vieram as lutas, e sem lutas, a vitória só pode ser alcançada através das lutas que vêm sobre a nossa vida. Louva a Deus por isso, que Ele é o nosso pastor, o nosso guia por excelência, que nos leva sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Que todos nós possamos viver a vida cristã sempre convictos de que Jesus é aquele que cuida dos nossos passos e que a nossa vida está nas suas mãos, está sob a sua proteção. Obrigado, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Amém. Pai, irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos no nome de Jesus, orando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Amém. Agora nós vamos entregar todos esses pedidos, vamos entregar tudo aquilo das nossas vidas, das nossas famílias, da igreja, dos nossos irmãos, do nosso país, tudo nas mãos do Senhor. Vamos entregar tudo em oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai. Amém. Graça nós te damos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Mais uma terça-feira nós estarmos aqui, juntos com os nossos amados irmãos, para o teu louvor, para a tua adoração, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, para nos alimentarmos, Senhor, de ti.
Muito obrigada, Senhor, por essa porta que está aberta às terça-feiras para nós estarmos aqui, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que somos falhos, somos imperfeitos, Senhor, que perfeito só Tu, Senhor. Mas pela Tua grande misericórdia, Senhor, o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Amém. O Senhor tem ouvido as nossas petições. O Senhor tem ouvido as nossas súplicas. Nós sabemos, Senhor, que nós temos tanto que Te pedir, Senhor, porque as lutas são grandes, Senhor, os problemas, as enfermidades, Senhor, os desempregos, Senhor, as falta de relacionamento, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo, Senhor, está abalado, Senhor. As famílias, Senhor, estão sendo atingidas. Os jovens, as crianças, Senhor, estão sendo distorçados, Senhor. Nós sabemos, Senhor, se não for o Senhor por nós, o que será de nós? Verdade. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo diante do Teu altar, Senhor. Como diz, Senhor, o Salmo 21. Elevo meus olhos para o monte, de onde veio o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos de que grandes coisas o Senhor tem feito. Mas nós estamos também clamando, Senhor, pedindo socorro, Senhor, que o Senhor socorra cada um de nós. Sim, o Senhor seja. socorra a nossa família. O Senhor socorra, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Aonde estiver um, Senhor, que faz parte da IPI de Quitaúna, Senhor, nós entregamos no Teu altar mais uma vez. Nós entregamos na coxa das Tuas mãos. Que o Senhor haja, Senhor. Nós não sabemos o que os nossos queridos estão passando. Nós não sabemos o que eles estão necessitando. Mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor olha, o Senhor cuida. O Senhor manifesta o Teu poder, a Tua graça, Senhor. O Senhor levanta o abatido. O Senhor levanta o enfermo. O Senhor cura, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, como a família, a irmã, o cunhado do pastor Oswaldo. Nós entregamos nas Tuas mãos mais uma vez nessa manhã. Os meus sobrinhos, Senhor. A Mária, Senhor. A família enlutada, Senhor. Nós entregamos Visita, tudo no Teu altar, Senhor. Consola. Porque se nós não fizermos isso, Senhor, nós humanos é impossível, Senhor. Nós temos uma palavra, Senhor, de consolo, de ânimo, de paz, Senhor. Porque é o Senhor que nos capacita, Senhor, para nós orarmos, Senhor. É o Senhor que nos capacita para levarmos essa palavra, Senhor, àqueles que têm fome e sede de Ti, Senhor. Para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Muitas vezes nós nos preocupamos de levar o alimento, de levarmos, Senhor, uma roupa, de levarmos tantas coisas. E muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra, Senhor, de incentivo, de um abraço, Senhor, de um olhar de amor, Senhor, porque hoje está tanto desamor, Senhor, mesmo no meio das famílias, Senhor, tantos desamores, Senhor. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, sobre nós que estamos aqui. Somos um pequeno grupo que está aqui nessa manhã, mas o Senhor conhece das nossas necessidades. O Senhor conhece o que a nossa família precisa. E quando nós colocamos a nossa família, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, nós colocamos nossos amados, nossos irmãos espirituais, família espirituais, Senhor. Por isso, Senhor, nós só temos, Senhor, que Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que se curva para colher as nossas orações, para olhar a nossa necessidade, Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, os nossos corações, o Senhor conhece o coração, Senhor, da Tua igreja, Senhor, e aquilo, Senhor, que estão necessitando, aquilo, Senhor, que muitas vezes nós não comentamos, Senhor, mas o Senhor conhece no íntimo de nós, Senhor, o que nós necessitamos, o que nós Te pedimos e o que nós Te agradecemos.
Que o Senhor se agrade de nós, Senhor. Como foi, Senhor, a mensagem, Senhor. Nos ensina a orar mais, Senhor. Nos ensina a te buscar mais, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós perdemos tanto tempo com tantas outras coisas, Senhor. E quando vamos orar, Senhor, é rápido, Senhor, porque não temos tempo, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor, como servos teus, como igreja tua, como povo teu, estar de joelho mais, Senhor, nos curvando diante de ti, te buscando, falando contigo, ter intimidade contigo, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, haja nas nossas vidas, abençoa a tua serva Beatriz, que vai levar os exames, meu Deus, no hospital, meu Deus, para ver o que ela tem no joelho, Senhor. Mas antes, Senhor, que o homem veja, antes que o homem, Senhor, dê a sentença, o Senhor já colocou a mão, Senhor. Amém. Porque nós cremos no teu agir, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas tuas misericórdias. Por isso, Senhor, eu te peço também, em favor do Orlando, meu Deus, que está naquele médico, Senhor, marcar essa cirurgia, Senhor. E só vai ser feita no teu dia, na tua hora, porque nós cremos no teu agir. Amém. Tudo, Senhor, nós entregamos a ti, Senhor. Tudo, Senhor, nós colocamos diante de ti, Senhor. Abençoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das crianças, tem misericórdia dos adolescentes, tem misericórdia dos jovens, tem misericórdia, Senhor, do teu povo, principalmente dos idosos, Senhor, que muitos estão dentro de casa, sem ver a família, Senhor, sem ver os seus queridos, sem poder abraçar, Senhor, sem poder, muitas vezes, até um olhar, Senhor, da família, Senhor. Que essas pessoas, Senhor, que estão assim, Senhor, presas, Senhor, com medo de tudo, que o Senhor possa abraçar nesta manhã, o Senhor possa olhar com teus olhos de misericórdia e essas pessoas possam ver que não estão só, mas o Senhor está ali, Senhor. Amém. Apalpando, o Senhor está ali abraçando, o Senhor está ali derramando, Senhor, do teu amor, derramando da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Nós pedimos pela IPI de Quitaúna, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelas IPI de Osasco, nós pedimos pelas IPI do Brasil, meu Deus, que essas portas, Senhor, possam ser abertas, Senhor, na tua hora, Senhor. Que essas portas, Senhor, não continuem fechadas, Senhor, porque aqui é o lugar que nós temos liberdade, Senhor, de te louvar, de te glorificar e de te exaltar, Senhor. E nós sabemos, Senhor, quantas pessoas estão sedentas, Senhor, por uma porta aberta, Senhor, por uma igreja aberta para te louvar, Senhor, para te exaltar, Senhor. Abençoa, Senhor, o conselho dessa igreja. Abençoa, Senhor, a vida do reverendo Osvaldo. E abençoa, Senhor, aqueles, meu Deus, que estão, meu Deus, à frente, meu Deus, para a liberação, que as igrejas sejam abertas, Senhor. E que a liberação não seja do homem, Senhor. E tudo aquilo que está impedindo o homem, meu Deus, para as igrejas estar fechadas, seja liberado em nome de Jesus, meu Deus. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Na hora certa, Senhor, o Senhor vai abrir, Senhor, porque para ti nada é impossível, Senhor. Para ti tudo é possível. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos naquele, Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus, Senhor, de ontem, de hoje e de amanhã, Senhor. Por isso, Senhor, continua conosco. Continua derramando da tua unção, continua derramando do teu poder, da tua graça, nos guardando os nossos filhos, aí da vida, guardando a nossa família, guardando os nossos queridos, Senhor. Porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos, Senhor. Por isso, Senhor, tudo nós entregamos em ti, nós somos dependentes de ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te dou glória de poder estar aqui com os meus irmãos, meu Deus. Te louvo por cada vida que está aqui nesta manhã e que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, Senhor. E tudo que seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, com
o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as ternas consolações e comunicações do Espírito Santo, seja convosco, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Tenham todos uma boa semana, vivendo a vida cristã, protegidos, guardados pela mão do Senhor. Senhor maravilhoso, como eu disse há pouco, estará levando-nos sempre a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Protegidos pelo Senhor, estamos salvos dos ataques desse Covid-19, né? E cremos, dentro em breve, juntos, em culto presencial, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.